Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, o seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também as vivências de sucesso e os perrengues enfrentados pela comunidade. Lembrando que hoje esse episódio ele tem o apoio do Afroempreendedor, que é um ecossistema de fomento ao afroempreendedorismo. Somos uma edtech que já desenvolveu fintechs, construtechs, govtechs e uma venture builder. Então, quiser saber um pouquinho mais sobre o Afroempreendedor, dê o QR Code na tela aí agora, visita o site, conheça um pouco mais sobre esse trabalho, siga também nas redes sociais também. E falando em Afroempreendedor, em empreendedorismo, a gente está conversando hoje com uma pessoa que já esteve aqui com a gente no online. E na época trabalhava com moda. Agora o negócio cresceu, né, Isa? Seja bem-vinda. Obrigada. Olha, cresceu... Vamos dizer que sim, né? Cresceu a quantidade de trabalho que eu tenho que ter na vida, mas... cresceu para outras áreas, eu vou dizer assim. Mas eu acho que a moda ainda existe nos meus interesses e no meu trabalho, mas parece que eu trabalho em fases, vamos dizer assim, né? Então, tipo, tem fases que eu estou trabalhando em várias áreas diferentes. Quem é a Isabela Elias? Olha, é meio difícil. Alguém responde isso aqui direito? Não, essa parte? Todo mundo fala a mesma coisa, assim, a pergunta é difícil. Então, o pessoal fala assim, eu sabia que tem essa pergunta, mas não me preparei pra ela. É muito engraçado isso. Olha, eu não sei. Eu acho que talvez eu seja uma pessoa múltipla, já que a gente também vai falar dessas outras áreas que eu trabalho. Sim. Então, sou uma pessoa, acho que apaixonada por criar. Então... Como eu gosto de moda, eu crio roupa. Como eu gosto de produção audiovisual, então eu também trabalho nessa área. Como eu gosto de criar coisas com as mãos, então eu faço cerâmica. Então não deixa de ser uma pessoa múltipla, eu acho, né? Talvez não... vamos ficar nisso, pra ficar mais tranquila. Essa parte, né? E é louco, assim, porque você faz cerâmica e não tem xícara sua aqui, né? Você não trouxe pra gente de presente pro podcast? Meio triste. Não, mas o presente seu tem que ser pra gente, na verdade, não? Eu? Chegou aqui, pô, pra gente aqui, ó, meu príncipe cerâmica aqui e tal. A gente nutre esse mesmo vício por café. Temos. Né? A gente gosta bastante de café. Inclusive, já fui criticada, porque a caneca era pra ter água, mas caneca é pra ter café, gente. Não, na verdade, café é chá. Pode ser qualquer coisa aí, não precisa saber o que tem dentro, não. Mas a gente tem café na caneca dela, tá? Não é outra coisa, não, tem café mesmo. E a gente Desculpa, não trouxe, a próxima vez eu vou trazer. Terceiro. Tem que ser terceiro, é verdade. E assim... A gente tem dois vícios muito comuns, né? Café e Friends. Mas Friends eu acho que não é um vício, porque, que nem eu te falei já antes, eu não sou uma pessoa que gosta de repetir as coisas, talvez por isso que eu faça várias áreas, trabalho com várias coisas diferentes, né? Porque eu acho que fico cansada da mesma coisa. Mas Friends eu acho que é a única coisa que eu ainda vejo, não com frequência, mas eu consigo ver várias vezes. Mas eu tenho um negocinho, eu não consigo, acho que ficar no mesmo... ficar focada na mesma coisa, eu acho que por muito tempo. Talvez seja algo que eu ainda tenho que tratar no psicólogo ou alguma coisa assim, mas talvez seja isso. Mas porque eu faço muito... Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, assim. Sim. E a cabeça não para, né? Então, assim... Vou começar a pensar em moda e às vezes as coisas vão caminhando para outros caminhos, né? Caminhando para um outro rumo. Por exemplo, a cerâmica foi desse jeito, assim. Eu comecei, infelizmente, durante a pandemia, assim, eu já queria fazer há muito tempo. E era uma coisa que eu fazia, já ficava... Aquilo já me influenciava nas minhas criações de moda. Porque, às vezes, a gente não procura, por exemplo, quando a gente vai criar alguma coisa em diversas áreas, a gente não procura só naquelas áreas, né? Tipo, se eu vou fazer cerâmica, eu não vou procurar apenas por cerâmica, senão eu vou acabar me repetindo ou repetindo outras pessoas, o trabalho de outras pessoas. Sim. E na moda eu acabei que eu fui buscando outras mídias, né? Outras criações. Eu tava no período que eu fazia, um pouco antes da pandemia, eu tava me interessando em saber sobre tricô, então, tipo, eu sempre gostei de coisas muito antigas, vamos dizer assim. Então, eu comprei uma máquina de tricô, que não sei nem se as pessoas acreditam que existe, mas existe uma máquina de tricô que você não precisa de ligar na tomada. É uma máquina antigona, assim, um negócio gigante que você vem com uma mesa também junto. Então, aí eu tava nessa época, eu tava tentando entender, assim, essas tramas, literalmente, assim, das coisas que
da área da moda, assim, que eu gostaria de criar. Porque eu tava tentando descobrir como eu criaria uma coisa nas minhas próprias mãos. Porque quando você vai costurar, obviamente você tá criando uma outra coisa, né? Uma outra peça. Eu não costuro, eu crio desenhando, né? Mas precisava dessa coisa tátil, né? Tocar, criar a partir do zero. E quando você cria em tricô, é assim, que você cria a trama inteira para criar uma peça. E aí, antes da pandemia, eu tava começando a entender me interessar um pouco por essa área. Só que aí eu percebi que muitas coisas que eu buscava, das inspirações que eu encontrava visualmente, sempre tinha alguma coisa mais... não rústica, mas natural, assim, tipo, dali eu já comecei a pensar em outras coisas, porque aí eu comecei a pensar como é que eu vou filmar, como é que eu vou publicar isso, porque eu comecei a querer vender, né, as peças que eu tava fazendo. E aí como é que eu vou publicar, como é que eu vou mostrar isso? E já tinha amigos e várias pessoas da área do audiovisual. Aí você pega dicas, aí você começa a se interessar por outras coisas. Aí vem a pandemia, o dinheiro fica curto, aí eu começo a fazer alguns trabalhos ajudando uma amiga minha que trabalhava já com produção audiovisual. Então, as coisas vão se misturando, sabe? Assim, até hoje se mistura bastante, assim, porque... por mais que eu tenha fases, não tem como financeiramente a gente viver assim dessa maneira. Sim. Hoje eu vou acordar, só vou fazer cerâmica por próximos 3 meses. Só que aí os próximos 3 meses, sei lá, é janeiro, fevereiro, março. O pessoal tá fazendo... Já comprou todos os presentes que tinha, já tá todo endividado do Natal, do Ano Novo, tá viajando e ninguém quer comprar nada. O que eu faço nesse momento? Eu vou fazer outras coisas na minha vida, né? Tipo, por mais que eu queira fazer coisas que são criativas, que são... que vão me trazer financeiramente alguma coisa, eu também tenho que me adaptar, infelizmente, a essas questões de mercado, né? Não tem jeito. E financeiramente, né? Me adaptar ao meu próprio bolso, né? Mas na cerâmica e na moda, teve alguma inspiração? Ai, moda... porque moda pra mim já é tão antigo. Eu me desencantei muito durante a faculdade. Mas, assim, depois da faculdade eu acabei... no final dela, eu acabei juntando com uma amiga minha, que já produzia algumas peças. Ela não era de moda, ela era da área de design em si. E ela já produzia algumas peças e começou... E tava dando certo, assim. Ela fazia coisas para as amigas, para as nossas amigas em comum, e começaram outras pessoas pedirem. E aí eu comecei a trabalhar com ela. E aquilo cresceu, a gente era um público jovem, assim, também infanto-juvenil, porque o foco eram as estampas, que seriam as estampas voltadas pro público que gostava de série, filme, e coisas que eram mais voltadas pra fantasia, sabe? Tipo, série de Vampire Diaries. Aí acabou que a gente descobre que vai vir uma convenção, vai ter um evento aqui no Brasil com os artistas. Aí a gente vai atrás para trabalhar lá e acaba que todo aquele público que veio em cima da ideia de encontrar seu artista, chegar lá, compra nossas roupas e a gente tá aparecendo nas fotos, em todas elas, de todo mundo. E aí todos esses fãs que existem, que são vários núcleos, né? De fãs em vários outros lugares, vários... estilos de séries e filmes, que a gente estava falando de Friends, por exemplo. E isso vai crescendo. Tanto que a gente, por exemplo, nós somos... tudo bem que Friends não é voltado para esse público, mas a gente vai crescendo e esse apego que a gente tem, né, para algumas coisas que a gente vê, assiste, fica. E, assim, a gente tinha pessoas que compravam as nossas peças, tinham 40, 50, quase 50 anos, e tinham meninas de 12 anos também comprando as mesmas coisas. E então a gente tinha um público muito grande até. E foi algo que se desenvolveu bem, assim, por um certo período. Eu trabalhei com isso por uns 5 anos. Acho que 5 anos. Só que, assim, você criar uma marca não é algo simples, principalmente sem investimento, né? Você tá falando aqui de empreendedorismo, você sabe, assim, você já deve ter escutado várias histórias. Então, assim, a gente começa a fazer sem saber, só que as coisas para crescerem precisam de dinheiro. E era uma coisa que a gente não tinha conhecimento, não tinha noção de como crescer, e enfim. Aí acabou que a gente
fechou a loja depois de uns 5 anos. A gente vendia online, teve um escritório até grande, a gente produzia as nossas peças lá também. E aí, depois disso, eu fiquei meio que num limbo. Aí eu acho que essa questão de ficar nessas indas e vindas do que eu queria fazer, eu comecei a trabalhar, acho que já desde aquela época mesmo, eu já fazia algumas coisas que eu ajudava essa minha amiga, mas eram muito pontuais, porque eu tava trabalhando, tinha voltado assim com nenhuma ideia, assim, eu não queria mais voltar a trabalhar com moda em outros lugares, porque eu já tinha empreendido, então essa parte a gente fica meio... É difícil você voltar a trabalhar e trabalhar para uma outra pessoa. Aí eu fiz uma coisa que talvez tenha sido até pior, vamos dizer assim. Perdão, pai. Mas aí eu fui trabalhar com meu pai. E ele tem um escritório de contabilidade. Então, pra você ver, assim, tipo... Eu fui de um lugar que eu tava sonhando, que eu tava muito feliz. Eu tava fazendo uma coisa que eu gostava, mas que já não tava mais dando certo. E fui pra um lugar que era, tipo... Vou seguir os caminhos do meu pai. Então, aquilo foi um período meio frustrante, assim. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, assim, pra você dar uns 50 passos pra trás e entender que nem tudo é sonho, né? Pra crescer, você tem que aprender muita coisa antes. E foi também um período de aprendizado, de paciência. E aí, depois, eu fui começando a entender o que eu gostaria de fazer. E aí, depois desse período... eu trabalhei para outra marca, eu trabalhei para uma outra marca e quis começar, vamos começar agora devagar, vamos começar agora de um lugar que eu queira estar, né, e que eu possa crescer, que eu comecei a trabalhar num ateliê. E aí a proposta era que eu fizesse assistente da criação, queria fazer estampa, que era algo que eu já tinha trabalhado com a minha marca e já estava desenvolvendo nesse processo que eu estava aprendendo, por exemplo, com tricô. Foi tudo misturado, sabe? Só que aí veio o período da pandemia. E eu tinha começado a trabalhar em março, sabe? Assim, eu comecei a trabalhar em março de 2020. Aí, 2 semanas depois que a gente começou a trabalhar, aí vai ter que... Eu lembro até hoje que foi no dia 17 de março, veio o lockdown. Eu fiz... Foi em 2 semanas mesmo. Eu comecei a trabalhar 2 semanas depois, veio o lockdown. Não lockdown, né? Veio o aviso que era uma pandemia, né? E aí, na empresa que eu trabalhava, que era também tinha a parte da criação de fábrica em si. Não fábrica, porque não era grande, uma confecção, vamos dizer assim, né? Uma parte de confecção, uma parte de criação. Aí a gente começou a fazer máscara. E aí, bom, eu acho que como todo mundo no mundo, teve que retrair e a ideia do sonho teve que diminuir um pouquinho, né? Aí 3 meses depois não tinha mais como eles se manterem a gente. Aí nessa hora que eu me joguei mais no audiovisual. Eu ainda tava aprendendo cerâmica, eu ainda tava no sonho, assim. Ainda, nesse período eu não podia nem ter aula. Só tava alimentando a vontade de fazer, mas seria um hobby, né? E aí aconteceu de sair. E aí 2 semanas depois que eu saí dessa empresa, essa minha amiga falou que tinha o audiovisual. Não tinha parado. Assim, ele estava parado entre aspas, né? Porque os projetos estavam meio que em stand-by e as empresas queriam fazer de audiovisual, queriam fazer os filmes, as séries e tudo mais aqui no Rio, que tem bomba, né? E essa minha amiga que trabalha no audiovisual, ela me chamou falando que tinha um chefe com quem ela tinha trabalhado, que tinha feito, aberto uma empresa, ele precisava de pessoas para ajudar na área administrativa. Eu, infelizmente, ia voltar de novo para sentar na frente de um computador, fazer só planilha, enfim. E eu precisava trabalhar, né? Todo mundo precisava trabalhar. Sim. Aí eu aproveitei e aí, naquele momento eu entendi, assim, que é questão de se adaptar, né? De entender que não dá. E eu também não queria voltar... sentar lá na sala do lado do meu pai, trabalhar junto com ele contabilidade. Não é nada do que eu gosto. E eu acho que eu só conseguia fazer isso nessas outras empresas, nessa outra empresa para quem eu trabalhei, que a gente estava prestando serviço para empresas do audiovisual, para produtores de COVID compliance, enfim,
questões médicas, praticamente. Sim. Sabe? Para que as produções continuassem acontecendo. E ali a gente vai conhecendo pessoas do meio. Conheci outras pessoas que começaram a me recomendar quando abriu, na verdade, e começou a realmente voltar ao normal, as produções, os filmes, as séries começaram a me recomendar para outras coisas. Essa minha amiga também precisou mais vezes da minha ajuda, e aí culminou que até eu não trabalhava, por exemplo, físico nas produções. Eu trabalhava na produção, tipo, de casa, assim, no backstage, vamos dizer, o backstage do backstage, fazendo as coisas para as pessoas que estavam trabalhando na produção. E aí, ano passado, vamos entrar nesse negócio. Aí, ano passado, eu comecei a trabalhar com produção mesmo, sendo produtora, né, assistente de produção. E aí, tô aí, né? Já fiz fazendo documentário, fazer um filme, fazer um curta, já fiz publicidade. E nesse tempo ainda, cerâmica, e querendo abrir um estúdio, né? Teve um momento que eu abri o meu estúdio mesmo pra fazer estampas para outras pessoas. Eu acho que as pessoas não estão nem entendendo, né? Tinha tipo 50 coisas ao mesmo tempo. Mas aí, nesse período todo, enquanto tudo isso estava acontecendo, assim, de 2020 pra cá, aconteceram, acho que, muitas coisas pra mim. Então, foi nesse momento, assim, que eu entendi. Não, tem que seguir, né? Se eu quero fazer, eu vou lá e boto o pé, né? Exatamente. O papo voou nesse primeiro bloco já. Vou fazer uma pausa agora pro comercial, a gente volta já já. Mas antes, aquele recadinho pra você aí que tá nos acompanhando. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comente e siga-nos nas redes sociais. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, recebendo aqui a Isabelle Elias. Eu ia falar a design de moda, mas eu não sei se eu posso falar isso mais. Então agora, a multiprofissional Isabelle Elias. Talvez. A gente vê aqui no Brasil, muitas pessoas, normalmente assim, a gente busca especializar em uma coisa só, para ser muito bom naquilo que a gente faz. Porque, assim, a gente foi ensinado a isso desde criança, né? Você tem que ser isso, aqui tem que ser aquilo e tal. Não dá pra ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem 3 profissões ao mesmo tempo. Como é esse equilíbrio pra isso? Porque, assim, você falou que você não faz esse rolê de, cara, eu passar 3 meses agora só produzindo cerâmica. Não dá pra fazer isso, porque a conta chega e, às vezes, não é o momento de fazer essa parte da cerâmica. Então, você equilibra um pouco do audiovisual, cerâmica e da moda. Como é que é essa balança? Essa gangorra, na verdade. Olha, também queria saber como é que equilibra isso. Eu acho que nem equilibra, né? Quem equilibra as coisas hoje em dia? Não sei. Não sei se é possível, não. Agora, sobre trilhar um caminho só, eu pensei muito, obviamente, antes de começar a me dividir bastante nessas áreas. E ainda é uma coisa que me deixa um pouco frustrada, porque o caminho se torna devagar, né? Se você não tá focado em uma coisa só, não tem jeito. Não tem como você querer se tornar o melhor, ou o melhor que você acha que você consegue ser, assim, de uma hora para outra. Então, na verdade, eu acho que no equilíbrio. Eu acho que eu já passei do momento da maior parte do tempo, assim, daquele momento inicial que a gente sempre tem, que a gente se frustra quando a gente tá querendo começar alguma coisa e tá aprendendo, entendendo como é que é. Eu acho que já passei disso pelas 3 áreas, assim, com que eu trabalho. Mas todas elas eu me considero uma pessoa ainda numa fase inicial, intermediária ainda. Quando eu paro pra pensar hoje, eu acho que eu sempre tive pessoas falando assim: nossa, Isabela, você faz isso muito bem e tal. Mas é aquele negócio que fica no fundo da cabeça, assim: ai, não, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá do jeito que eu quero. E aquilo, moda era uma coisa que sempre foi meu sonho desde adolescente. Então eu acho que ainda hoje é um caminho que é das 3 áreas é o que eu mais sinto nervoso de botar alguma coisa pra fora, sabe? E só quando eu comecei a realmente falar que eu fazia isso e mostrar pras pessoas que eu fazia isso, até porque se você fizer em casa ninguém vai saber, né? Que as coisas foram dando certo, assim. Tipo, eu criei um estúdio de moda, que eu presto serviço para outras marcas, criando estampa, criando coleções. E a minha primeira cliente foi minha ex-chefe. Depois eu consegui só mandando um e-mail me oferecendo meu trabalho, consegui uma cliente no exterior, sabe? Tipo, então já é uma coisa assim que, por mais que seja
algo que você tá começando, você tem que se jogar. Então, acabou que eu comecei a ficar menos frustrada. Então acaba assim que as coisas tudo se complementam, né? Sim, não tem jeito. E se auto-influenciam, assim. Sim, muito. Até, por exemplo, trabalhando com audiovisual, eu também, por mais que eu trabalhe na parte de produção, a gente tá... A produção em si, dentro de um filme, dentro de uma série, de um curto, do que for, ela tá a par de tudo, praticamente. Assim, até um pouco da área criativa, talvez não das coisas que vão anteceder a criação, né? De tipo, o roteiro, essas coisas assim. Mas a gente tá no meio de tudo, a gente dá a ideia. Por exemplo, eu fiz um documentário agora, e era uma equipe muito pequena, era de novo um projeto pro exterior, assim, ainda vai virando que vem, vai estar nos streamings e tal, mas aí a parte da gente dar as soluções, quem tá na produção, parte da gente, principalmente quando é uma equipe pequena, a gente tá viajando, enfim, e a gente tava trabalhando com pessoas que não eram daqui do Brasil, então eles não sabiam de nada, como encontrar, onde ir, enfim. Então parte da gente também, aquilo que vai viabilizar aquilo que vai aparecer na TV, né? Então não deixa de ser uma criação, pelo menos na minha cabeça, talvez seja uma forma da minha cabeça pensar assim, você não tá indo pro caminho da criativo que você queria, assim, mas eu ainda acredito que sim, porque a gente tá produzindo, a gente tá... É literalmente isso, o que eu gosto é de produzir, talvez um filme, talvez alguma peça física, uma roupa, uma coleção, mas não deixa de ser isso, né? Tudo se mistura. Em cima disso tudo, assim, Isa, dessa questão de empreender e tal, não foi assim, porque acabou que sempre necessidade, também um pouco por escolha também, né? Sim. É um pouco dos dois. E por sorte de ter pessoas que me impulsionam e que estavam... Apoiando também por trás ali, né? Com certeza. Tá, mas ainda assim tem perrengue. Ainda assim tem perrengue, é ótimo, né? Assim, tem perrengue e ainda assim tem coisas boas, eu acho. Sim, é verdade. Qual o pior perrengue, assim, que você acha, assim, que... Ai, meu Deus, são tantos. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com cerâmica, ou entre ontem e hoje eu já quebrei duas... como é que é o nome? O material que eu uso pra fazer as peças, já quebrei duas coisas, além de quebrar as peças às vezes, e é um perrengue porque, assim... não sei se as pessoas entendem, mas, por exemplo, cerâmica não é uma coisa barata de fazer. Tanto que não é caro, não é barato, normalmente não é tão barato também comprar, né? Uhum. Ainda mais assim, porque, querendo ou não, são peças únicas. Exato. Se você não produzir em série, né? Você faz peças únicas. Não faço coisas em série. Na cerâmica dá pra você fazer coisas em série. Se você usar molde e tal, eu uso molde, mas eu tenho que moldar a partir do meu molde. Uhum. E é só não são vários, assim, de uma vez só. E eu também nem gosto de fazer várias coisas em série e nem tenho essa possibilidade ainda de espaço, de material pra o forno em si. Gente, um forno de cerâmica é 20 mil reais, dependendo do tamanho. Aí vou fazer cerâmica que nem no Ghost, aquele negócio que é o torno, né? Aquilo dali é 2 mil, 3 mil reais também, sabe? Tipo, então eu tenho que começar da onde eu consigo fazer, né? Que é fazendo as coisas à mão. Então tem muito perrengue, assim. É mais perrengue do que felicidade, mas tem a realização de quando a coisa tá pronta, pelo menos, assim. Eu acho que isso que ainda que dá o impulso de fazer, assim. Não, vou fazer... Hoje eu tava fazendo uma peça, aí só que tá um calor enorme hoje. É inverno? É inverno ainda, tava, sei lá, 35 graus. E pra fazer cerâmica nesse período, eu tenho que fazer rápido ou ficar molhando a peça toda hora, que senão ela vai vai ressecar e eu não consigo me juntar, não consigo produzir direito. Então aí tem perrengue só do lugar que eu tô, do tempo, como é que tá. Ou, nossa, o filme que eu ia fazer passou pra sei lá quando, não tem dinheiro. E aí você vai, busca outra coisa. Aí você vai fazer uma feira de cerâmica. Nossa senhora, não vende nada. Sei lá o quê. Então, tudo é perrengue. Minha cliente aí, ela não vai escutar, né? Talvez, mas ela... Talvez escute, talvez escute. Vamos ver, vamos legendar em inglês. Ela até agora não respondeu. E aí, o meu projeto vai andar mais pra frente, e aí eu tenho que demorar mais tempo pra receber, pra fazer outras coisas. Então, é isso, não tem jeito, assim, tudo é perrengue, tudo é perrengue. E quais são os valores, assim, princípios que norteiam o seu trabalho? Nossa, foi de uma coisa... De um pra outra, assim... Foi de trás de cômico pra uma coisa super séria. Olha, eu acho que
que nem eu falei, eu acho que em todos eles, primeiro é realmente não copiar, né? Que é uma coisa difícil, porque às vezes a gente vai fazer alguma coisa e aquilo tá no nosso subconsciente de algo que a gente viu ou gostou, e quando você vê, nossa, eu fiz uma coisa que era muito parecida com aquilo. Aí, enfim, tem que traçar outro caminho. Mas eu acho que é isso, né? Tipo, acho que o principal no momento, quando eu tô falando de criação, é realmente criar de um ponto de vista que eu não atinge. Primeiro que eu não atinge o trabalho de outras pessoas com que eu me inspirei. Que não atinge negativamente, né, no caso. Sim. E também, bom, trabalhando com produção, eu acho que uma coisa principal pra mim é você tá num ambiente, assim, que você vai acolher as pessoas. E no ambiente audiovisual, acho que é muito tenso, assim, é muito... As pessoas estão sempre... Não sei se uma briga de ego, mas muito mais uma tensão do que aquilo não vai dar certo, que aquilo é isso, é aquilo. E Você acha isso é pior no audiovisual do que na moda? Essa questão dessa briga de ego? Ai, de ego? Porque mexe muito com... Os dois mexem muito com o ego das pessoas, né? Eu acho que de ego é mais moda, sim. Agora vamos dizer assim, não vou dizer passar por cima dos outros, mas em relação a esquecer que o outro é uma outra pessoa, né? Que ela tem sentimentos e tal. Acho que no audiovisual é mais tenso isso, porque... Sério? Porque as coisas são mais curtas do que a moda em si. Na moda, tudo bem. Pra fazer uma coleção, às vezes sim, você precisa fazer coisas de um dia pro outro e vão te pedir isso, assim, na cara dura, pra você fazer as coisas correndo e não ter seu tempo livre, não ter nada de... Enfim, não ser profissional nesse ponto de entender que você tá lidando com uma outra pessoa. Mas eu acho que no audiovisual ainda é pior, porque você trabalha num período muito curto, normalmente, assim, uma produção... Tá, um filme, pode ser que você demore 2, 3 meses pra fazer. Mas imagina que você tá tratando com diversas pessoas de todas as áreas, assim, são muitas áreas juntas pra fazer um filme acontecer. Ou uma produção audiovisual. E aí é uma questão, assim, daquela tensão do tempo, eu acho que influencia bastante o tratamento. E é uma coisa muito triste. Assim, a gente percebe muito, assim, isso é nítido. Então, assim, eu acho que, pelo menos no audiovisual, acho que é muito pra ontem que precisa ter uma noção de que você tá tratando com uma pessoa. Você tem que cuidar... Você tem que ser cuidado com as suas palavras, você tem que ser cuidadoso com o seu ambiente, né? É um ambiente, às vezes, muito crítico, assim, às vezes a pessoa tá gritando do seu lado, tudo bem. Tem gente que tá gritando não pra te humilhar nem nada, não. É só pra apressar ou pra... As coisas têm que ser... Mas isso não é uma coisa que você queira trabalhar, né? Dessa forma. Sim. Enfim, aí é algo que eu acho que é mais do que essa questão de ego, eu acho que é mais essa questão de humanidade, quase. Então, seria então que no audiovisual a questão de abuso moral, intelectual, racismo é muito pior do que na moda. Olha, é porque assim... Os lugares em que eu trabalhei com moda eram muito menores do que os lugares com que eu trabalhei no audiovisual. Ah, sim. Então, tem sim, na moda com certeza, e eu escuto por muitas pessoas com quem eu trabalhei junto, dessa questão... Bom, na moda é muito mais visual. E, infelizmente, por exemplo, a questão racista é muito grande em relação ao visual, assim. Pode estar lá a modelo negra... linda, usando a roupa, enquanto por trás, ali da criação, você não vê pessoas negras criando, às vezes. Mesmo que tenham várias pessoas negras muito talentosas, em todas as áreas. Isso é uma coisa que eu escuto também até no audiovisual, eu acho muito curioso. As pessoas terem coragem de dizer que não encontram pessoas que... Ai, não, eu quero que a minha equipe seja diversa, isso, aquilo, mas eu não encontro pessoas que são. Isso é uma falácia. Sim. Tipo, é uma preguiça da pessoa. E preguiça eu tô sendo até educada, né? Pra não dizer outras coisas que as pessoas têm que ser... Assim, se ela quer mudança, que ela faça mudança, né? Que ela coloque essas pessoas junto com elas. Então, na moda...
tem essa questão, acho que é muito mais assim, você vê... Ah, não, audiovisual também, tudo é visual, né? Tipo, vai estar lá. Talvez tenha os principais, possam até ser um casal, uma pessoa negra e tal, mas já que chega lá, depois de quem é o diretor, quem escreveu isso, quem é o diretor da parte criativa, do figurino, da arte, enfim, de todos os outros setores. Quem são essas pessoas que estão em cima, que vão mandar, que vão direcionar tudo? Não são. Aí o olhar se torna outro, né? Tipo, na moda também. Tipo, o olhar se torna outro se não parte do criativo. Se na parte criativa... Tipo, aconteceu agora um caso com uma grande marca brasileira, que já é bem conhecida também por ter tido um dono bem... Enfim... apoiando certos governos que são um pouco racistas e que oprimem todos os tipos de minoria. Aconteceu agora essa semana que eles fizeram uma roupa. Assim, é muito revoltante você pensar dessa forma, mas fizeram uma roupa, um pijama listrado, branco, com uma outra... Eu não sei exatamente se é um verde. Eu acho que não sei se é um verde, é um cinza. É um verde meio cinzentado, assim, isso, meio escuro. Você assim. sabe o que eu tô falando, né? Sei. Fizeram um pijama listrado. Eu não sabia que haviam feito, mas essa roupa já é bem famosa, né? Por que ela é famosa, assim? Porque Imagina por ela quê. representou uma coisa muito horrível que aconteceu na humanidade de opressão. E enquanto você não tem pessoas que têm noção disso dentro da criação, chega lá na loja um pijama listrado que... a gente pode falar, né? Que representa nazismo, opressão, sabe? Assim, não tem sentido algum. E aí precisa de uma pessoa ver, criticar, pra tirarem tudo isso. E aquilo vai virar o quê? Vai virar lixo. Opa, aquela criação virou lixo e talvez alguém vai ser despedido. Acho que não. Será que vai virar lixo mesmo? Porque assim... Vira. Se tem quem produz, tem quem compra, Isa. Eu penso mas é muito porque tirou de lá. Pode ser que vire para as fábricas, né? Porque as pessoas não sei se algumas pessoas sabem, mas tipo, as coisas, quando não são vendidas nas lojas, na maioria das lojas, ou vão para um outlet, alguma coisa assim, que vão vender mais barato, e depois daquilo dali, talvez uma fábrica da empresa, se ela tiver, e depois vai para aterro, infelizmente. Cara, mas é surreal você pensar nisso, assim. Século XXI, 2023, e é surreal, cara. É surreal. Eu rio pra não chorar, assim. Às vezes a gente fica... Eu acho que isso é uma coisa que eu também me deixou muito desgostosa da ideia de trabalhar com moda. É isso, assim. As pessoas não têm muita consciência de nada, às vezes. Porque é muito pela criação, para aquela coisa que tem que produzir rápido. Moda é muito isso, assim. Produzir rápido. É isso que é a tendência. Por isso que eu falo muito, assim, eu prefiro... Quero fazer uma coisa, mas não quero copiar. Porque as pessoas falam muito de tendência. Tem marcas gigantes aí que eu me recuso a abrir o site delas, que são... só cópias. São só coisas que você tá colocando à venda porque alguém falou que aquilo dali vende e outras pessoas escutam. Isso aqui tá na moda, eu vou usar. E aí talvez alguém estivesse usando um pijama listrado lá. Sim. Quero falar com você sobre essa questão da tendência de moda e tal, mas no próximo bloco, fazer uma pausa, a gente volta já pro terceiro e último bloco aqui do Voz Afro. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do podcast Voz Afro, gravando hoje com a Isabelle Elias, que eu, mais uma vez, eu não sei como eu definir a questão da profissão, a multiprofissional Isabelle Elias. Isso aí, como a gente está conversando, você trabalha muito criativa, né? Tanto de audiovisual, é criativa, quanto na cerâmica, quanto na moda, é muito criativo. Aconteceu o bloqueio criativo, como é que você faz para sair dela? Para desbloquear? Coisas lícitas? Não sei. Eu acho que primeiro você se frustra mesmo, fica nervoso, vai dormir mesmo. Eu tô falando sério. Eu acho que tem coisas que só, esquecendo. E como eu faço 3 coisas diferentes, às vezes se eu tô com bloqueio de uma, talvez eu vou fazer outra, né? Sempre vai ter alguma coisa pra eu fazer. Então, se tem horas, assim, que eu fico muito... tem horas que não dá certo nada. Às vezes nem é um bloqueio criativo. Às vezes você sabe o que você vai fazer e você tá chateado com alguma coisa, tá nervosa, tô de TPM, não sei, briguei com alguém, aí nada dá certo. Fazer cerâmica, então, pior ainda.
eu tentar fazer alguma coisa sem vontade ou sem... Enfim, sem pensar só naquilo, sabe? Quando a cabeça tá em outro lugar. Mas quando tem um bloqueio... Ai, não sei, eu acho que se eu tenho tempo, eu tento fazer outra coisa pra não pensar naquilo. Nem que seja, sei lá, vou ver uma série, vou ver um dorama, que é uma coisa totalmente fora da minha realidade, pensar em outra coisa. E isso é uma coisa que realmente me ajuda muito, assim... Viajar, ir para outro campo, qualquer outra coisa que seja bem longe daquilo que eu preciso fazer. Porque aí depois você volta para aquilo com mais calma, né? E, tipo, assim, você volta com mais... cabeça mais limpa, né? Você esqueceu a preocupação, pelo menos, de que aquilo não tá dando certo, que aquilo você não consegue pensar naquilo. Mas eu acho que acontece toda hora, assim... Aí eu tenho que lembrar, às vezes você tem que fazer alguns exercícios, sabe? De, tipo, criar, não é só... meu Deus, acordei. Pensei num vestido maravilhoso, vou fazer ele agora e tudo mais. Não é assim, tipo... tem mil coisas que você tem que eu acho que é bom você pensar assim, que criar é um exercício de verdade, assim. Você tem que... É uma coisa que você tem que ficar fazendo constantemente para aquilo te alimentar de uma forma satisfatória, né? De, tipo, que aquilo vai... Ai, nossa, isso aqui é muito interessante, eu quero saber mais sobre isso, quero criar sobre isso. Ou realmente isso, assim, de eu viajar e ir pra uma outra questão, um lado criativo, ou que eu nem pensei, eu só vou dormir. Literalmente, eu vou dormir, que aí eu esqueço dos problemas. Aí quando você acorda, de vão estar ali ainda, mas talvez você esteja descansado, pelo menos. A mente está mais livre, né? Mais aberta. Na questão dessa criatividade, tem alguma influência para você, assim? Alguém que você se influencia muito, assim, para cada área dela, seja para moda, seja para cerâmica, seja para o audiovisual? Ah, tenho, mas eu não... Sou péssima com nomes. Assim, eu tento... Hoje em dia eu tenho tentado buscar e acompanhar pessoas que são próximas, nesse momento geograficamente. Então, assim, de estampa, que é uma coisa que eu gosto muito. Tem a Isabela Oliveira, que ela trabalha pra Farm, que ela faz trabalhos lindos. Ela é uma ótima designer. Só porque é Isabela, né? Tem um nome lindo. Tem a... Ai, Hannah, eu esqueci o seu sobrenome. Hannah Irá. Ai, depois eu peço eu te passo os nomes direitinhos por escrito pra mandar os arrobas dessas pessoas. Mas que é uma outra designer daqui do Rio, que ela também trabalha com estampas, ela também trabalha para outras marcas do Brasil e do mundo. E ela tem um trabalho muito... que eu acho muito legal, essa ideia de trazer trazer do manual pra fazer o que era manual fazer no computador. Eu faço muito isso pra gente. Às vezes a gente vai fazer uma estampa, eu gosto muito de fazer estampas que tenham um traço que pareça um desenho a lápis, vamos dizer assim. E ela faz muito isso fazendo desenhos no computador, mas que são com pincéis que imitam, né, no caso, o bordado. Então, também tem essas questões. Eu acho que eu me inspiro até em pessoas que têm essa mistura dessas mídias, sabe? Na cerâmica em si, nossa, tem várias pessoas, mas eu acho que cerâmica eu vejo muito no Brasil. Talvez as que eu encontrei, as que eu vejo aqui no Brasil, são um estilo que é um pouco diferente do meu. Tem uma que eu gosto muito, mas ela é americana. E aí ela faz umas estampas, o desenho que ela faz na cerâmica em si, o formato nem é tão diferente, tão criativo assim. Não criativo, mas não é tão inovador. Mas os desenhos que ela faz são orgânicos, assim. Tem uma coisa que me lembra muito... não pichação. Pichação. Grafite. Grafite. É porque eu não acho preconceituoso também falar pichação, mas talvez alguém possa achar, né? Então, lembra um grafite, aquele... porque usam um tipo de... usa uma pistola, uma mídia para você fazer aquela estampa, aquele desenho na peça. E aí as coisas se misturam, né? Porque eu falo que eu estou estampando a cerâmica. Mas ela faz uns desenhos que lembram o grafite. Então, acho que eu sempre gosto de coisas que, por mais que não sejam daquela... Não é uma questão de imitar, mas é uma questão de se inspirar num outro tipo de mídia.
Eu gosto muito de mídia que seja desenhos na parede, coisas que tenham essa... tem uma vivência, assim, que eu já tenha conhecido... seja parte da minha vivência, sabe? Tipo, pô, você não tem como ir na rua, principalmente aqui no Rio, eu acho também. Tem vários lugares que não é assim, mas tem... se sair de casa e você não vê um desenho numa parede e muito mais... Assim, o Rio também é um lugar muito estampado, literalmente, assim, muito colorido, assim. Então, tem muitos lugares que tem muita desenhos mesmo, murais, né? Era isso que eu tentava lembrar. Tem uma outra que também é Isabela. Isabela é Arcuri ou é Curi? Ai, gente, desculpa. Mas eu sou péssima com nomes. Mas ela também faz murais, ela também desenha e também faz estampas que são desenhos inspirados em... faz desenhos no computador, mas que são inspirados no processo à mão. Que também lembra um bordado, que também lembra um desenho a lápis. Então, acho que tem tudo a ver com a ideia de que eu gosto de trabalhar com diversas áreas. As pessoas com quem eu me inspiro, na verdade, são pessoas que já fazem também essa mistura de mídias, seja manual com o digital. Né? E como é que você acha que as suas criações impactam a sociedade e a cultura no Brasil? Ai, nossa. Acho que no audiovisual eu ainda tô caminhando muito para influenciar isso. Ainda não. Ainda não tenho... Ainda estou... ainda, por exemplo, agora eu tô num projeto, mas que é só pro ano que vem, que aí eu vou ter um cargo de liderança. Aí nesse eu já consigo me inserir de certa forma primeiro de poder ter a possibilidade de aceitar um trabalho, assim, quando você já consegue escolher o trabalho que você faz, já é uma coisa satisfatória, né? E aí eu consigo aceitar fazer parte de um trabalho que é voltado para um público que tem a ver com o meu, sabe? Tipo, com quem eu me identifico, porque é um projeto que vai ser sobre... com pessoas negras e o que eu acho uma coisa que eu gosto muito é quando eu vejo projetos audiovisuais que as pessoas negras não estão tratando de racismo. Estão vivendo, né? Tipo, por mais que aquilo permeie a sua vida, naquela série, no que for aquilo que eu tô vendo, eu gosto quando eu vejo que aquilo dali não é o assunto principal, que a dor não é o assunto principal dela, é a vivência dela, o que ela tá curtindo de fazer, né? Então, aí esse vai ser um projeto que eu escolhi participar e que protagonistas negros, eu como me reconheço como uma pessoa negra, então eu vou estar com um cargo de liderança e eu posso ter tenho a possibilidade de trazer pessoas que eu acho que são diversas e que vão que tem toda a capacidade de trabalhar nessa área. Então, eu acho que primeiro parte disso, assim, nessa área de audiovisual é a possibilidade de eu estar num cargo que eu possa influenciar a equipe em si e trazer pessoas que precisam estar naquele meio, precisam estar ali e que aquilo ali representa também não só elas estarem trabalhando, mas assim, representem que outras pessoas estão vendo que essas pessoas são capazes e que elas são talentosas e têm todo o direito de estar ali, né? E agora na moda, bom, como eu tenho meu estúdio uma pessoa só, mesmo que seja uma pessoa só, um estúdio, mas mesmo que seja uma pessoa só, de certa forma, para você fazer uma coleção, você também tem que trabalhar com outros profissionais. Então, também tento trabalhar. A primeira pessoa com quem eu vou falar provavelmente vai ser uma pessoa negra, uma mulher. Então, eu sempre vou pelo esse viés, sabe? De, tipo, influenciar e trazer pessoas que vão representar, porque são pessoas que vão tá nessa mesma ideia que a minha, que a gente tem que... Eu não sou uma ideia de combate, eu sou uma ideia de que a gente tá junto, sabe? Tipo, mostrar pra pessoa que não é racializada, não que não entende, que não sofre, que o outro tá ali, que ele é um ser humano, que nem eu tava falando pra você antes também, que entender que o outro é um ser humano que tem sentimentos, né? E que essa pessoa, ela tem uma outra vivência e que aquilo dali... que aqueles problemas que a gente tem de sociedade, de opressão e tudo mais, influenciam muito o que ela é, mas que ela não é isso, né? E o que eu quero é influenciar essas pessoas, as outras pessoas que não sofrem disso, influenciar elas a abrir a mente que, enfim, pessoas negras
têm toda a capacidade, pessoas trans têm toda a Sim, capacidade. sim. Então, eu vou por esse caminho. Na cerâmica em si, eu talvez ainda não tenha encontrado o meio ainda. Mas até a forma de, por exemplo, trabalhar com... criar e pensar onde o meu trabalho vai estar, por exemplo. Do contato com... Onde eu vou vender? Eu vou vender... Onde eu vou estar vendendo com outras marcas que são... não vou falar chiques, mas... mas assim, com outras marcas elitizadas, talvez, e que aquele público também vai ser elitizado e, consequentemente, pessoas mais velhas, brancas e ricas, né? Ou eu vou tentar trabalhar em lugares que acolhem outras marcas pequenas e que também são pessoas que não vou dizer à margem da sociedade, que isso eu acho horrível, mas que estão ali fazendo e agregando junto mesmo com outros. Corre, né? Isso, exato. Assim, então, pelo menos a escolha aonde eu vou estar, já que a cerâmica em si já não é um objeto que como eu... pelo menos o meu trabalho em cerâmica não é não, aquilo em si, o objeto em si que eu faço não é uma questão que vai estar direcionando para esse pensamento racializado ou não é em si o objeto, mas assim o lugar que eu vou estar. Sim. Então, por exemplo, eu escolhi, já fazer uma feira que é só feita por mulheres. Então, isso já é um outro caminho, que são mulheres se ajudando e empreendendo juntas. Então, eu acho que vai mais por esse caminho, assim, onde eu tô, ou talvez onde eu possa influenciar as pessoas. E quais conselhos você daria para alguém que tá num rolê assim também de querer explorar sua criatividade de forma plural? De não focar numa coisa só, mas assim, que eu sou criativo, eu tenho um talento criativo em várias coisas, em vários segmentos, como você tem. E a pessoa fica assim, mas será que eu posso fazer isso? Porque a gente tá num mundo tão competitivo e assim, tão voltado pro eu tenho que ser muito bom no que eu faço, e eu não posso dividir minha atenção. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo, assim, primeiro, fazer. Sim. Não tem como você descobrir se vai dar certo se você não fizer. E aceitar que, provavelmente não vai dar certo de primeiro a maioria das coisas que você for fazer em qualquer área. Não só criativa, né? Mas eu acho que no criativo é muito, assim, se abrir. Eu fiz muitos cursos de coisas muito diferentes da parte criativa e de parte que são mais... coisas mais diretamente manuais de criação em si, da parte produtiva, né? E às vezes você se abrir para essas pessoas com quem você está trabalhando, entender como elas são e com quem você estudar, mas se abrir, sabe? Assim, para você criar, você tem que criar... na minha opinião, você tem que criar e pensar, e você tem que criar da sua vivência. E o que você vai estar produzindo se você não está vivendo e permeando em diversos meios, assim, eu acho que você tem que primeiro fazer, dar a cara a tapa mesmo, não tem jeito. Tudo. Nada na vida vai vir de graça, né? Eu já passei muito... Eu ainda passo, às vezes, alguns momentos, assim, esperando, assim, cair o dinheiro do céu. Mas é porque vida de artista, assim, a gente, às vezes, acha, assim, que as coisas são... Nossa, ninguém tá reconhecendo meu talento. Mas quem é que tá vendo o seu talento se você não tá fazendo nada? Se você tá parado, assim, esperando as coisas acontecerem. Então, eu acho que, de qualquer maneira, é fazer... aceitar que as coisas não vão ser fáceis e correr atrás mesmo, assim. Entender que você vai ter essa frustração de você tentar, às vezes, se comparar com outra pessoa. Talvez apagar suas redes sociais, deixar aquilo de lado. Eu tenho muito esse problema de fugir, assim, eu tô muito frustrada fazendo isso aqui, eu não tô conseguindo fazer. Aí, automaticamente, eu pego um celular, eu entro na rede social e, às vezes, na rede social, você vai ver uma outra pessoa fazendo uma coisa que você gostaria de fazer ou pelo menos, chegando em algum lugar que você gostaria de estar e você fica naquele limbo, sabe? De, não estou fazendo direito, essa pessoa faz bem, oh, meu Deus, eu sou péssima. Sabe? Você tem que ver você, né? Focar em você. É uma coisa muito difícil, mas, assim, mesmo que eu esteja fazendo 3 coisas diferentes nesse momento, talvez eu ainda faça, sei lá, mais 2, 3, não tem tempo nisso, não tem cabeça pra isso, mas são coisas que vão abrindo a minha mente, sabe? Então, abre a minha mente pra eu poder produzir coisas depois em diversas áreas e, enfim. Eu acho que é isso, assim, é sempre isso. Vai ser sempre isso, né? De, você fazer, dar a cara a tapa e persistir. Porque
Principalmente se você estiver fazendo 3 coisas diferentes, ou pelo menos mais do que uma, você vai estar mais devagar que os outros, talvez do que os outros. Sim. Mas talvez isso te impulsione a... Não só financeiramente ou uma outra forma, mas, tipo... Dar uma satisfação, né? Então, se você continuar criando, uma hora aquilo acontece se você estiver empenhado. Com certeza. Isa, chegamos ao final. O tempo voou mesmo o tempo aqui. Nosso tempo, mas muito obrigado mesmo por ter participado com a gente aqui hoje. Mais uma vez, pela segunda vez, né? Daqui a pouco. Na terceira eu trago a caneca, tá? Por favor, traz a caneca. Mas a gente vai estar mexendo com mais coisa também. A gente vai ver até lá o que eu vou trazer uma blusa, vou trazer uma caneca e depois eu vou produzir, o podcast. Traga uma blusa principalmente, porque no episódio que a gente gravou aqui, eu acho que foi 85, 86, a gente gravou com a Lori Dantas, que ela é consultora de imagem e estilo. Aí falou que ela tá com cabelo de turista e tal. Lori, se ela estiver assistindo esse podcast aqui agora, esse episódio aqui, tá? Tô de preto, básico, pra provar que eu não tô de turista no Rio de Janeiro, não. Tô trabalhando mesmo. Mas obrigado mesmo, tá? Por ter participado com a gente aqui hoje, de verdade. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Só lembrando que esse episódio teve o apoio do Afroempreendedor, que é um ecossistema que apoia empreendedores negros, né? Negócios de pessoas negras. Então, lê o QR Code na tela, conheça um pouco mais sobre o trabalho do Afroempreendedor e até a próxima semana.